Proclamação da República Brasileira. Por que eu não falo muito sobre esse tema? Me acompanhe aqui nesse vídeo para você entender. Saudações a todos! O vídeo de hoje é resposta a algumas perguntas que me fizeram. Eu sempre falo sobre datas comemorativas, mas eu falo pouco da Proclamação da República Brasileira. Por que será? Bom, antes de mais nada, daqui a pouco, nesses dias aí vocês vão comemorar essa República Brasileira, dia 15 de novembro. E é um tema bem interessante, bem contundente com o que nós temos hoje acontecendo na República, o que tem hoje acontecendo no Brasil. É algo muito complicado de se falar, porque ela é oriunda de alguns movimentos que não é isoladamente no Brasil, mas sim no planeta inteiro. Para que você entenda um pouquinho sobre República e sobre essa proclamação da República, eu convido vocês a pensarem num símbolo que talvez vocês nunca prestaram atenção. Um símbolo que ele está presente em tudo. Vocês já viram o gorrinho do Saci Pererê? Vocês já viram o Smurf, que tem um gorrinho também? Até o Papai Noel tem o gorrinho, o Velho Noel, que não se chame ninguém de papai, que não seja o seu. Que mais que nós temos aí? Deixa eu ver aqui. No bolso, às vezes a gente tem algumas coisas interessantes. Olha, você olha essas figuras, de dinheiro brasileiro, por exemplo. Aí tem ali, alguma coisa aqui. Já pararam para olhar essa figura? Pode ver que tem um gorrinho atrás dessa figura aqui. Nas notas de 5 também, tudo dinheiro tem. Olha lá, que interessante. Vocês estão conseguindo ver aqui? É a mesma imagem praticamente, Notas, moedas. Deixa eu ver se tem mais dinheiro. Olha que bolso próspero, hein? Tem uma nota de 50 aqui também. Aqui a mesma coisa, olha que interessante se vocês verem. Tá vendo aqui, Bom, enfim, esse gorrinho, desde a minha infância, desde que eu me conheço como gente, eu fico me perguntando, deixa eu guardar que isso aqui eu vou fazer bom uso. Desde criança eu fico me perguntando, olha, por que tudo tem esse gorrinho? Parece que é uma figura simbólica, É algo que parece até uma alegoria, é algo assim que lembra, uma celebração ou é um código secreto. Não sei, eu sei que quando eu era criança tudo que eu via tinha isso. Inclusive ao mundo inteiro, quando a gente visita museus, visita, como posso dizer, monumentos, sempre tem alguma coisa com esse gorrinho. Até bandeiras, por exemplo, de municípios tem esse gorrinho. Bandeiras de estado, Então a gente fica assim, eu era criança, eu ficava olhando, falando, nossa, que interessante, Porque ao mesmo tempo as figuras de desenho animado também tem, as figuras mitológicas tem e outras coisas mais. Só que a gente vai envelhecendo, E vai percebendo que está tudo meio que conectado. E para achar o fio da meada, eu vou usar a mesma técnica que eu utilizei comigo mesmo, A mesma experiência de vida. Então essa indignação, essa pergunta que eu fazia, o que é esse tal de gorrinho? Por que está presente em tudo? É que eu convido você a pensar. Presta atenção ao seu redor. E o que eu posso afirmar para vocês é que esse gorrinho tem uma simbologia muito forte, porque ele tem um nome que talvez poucos conhecem. Ele chama Barrete Frígio. Porque ele é de uma região onde hoje é a Turquia, e ele começou lá, que é a região chamada Frígia. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, vou falar um pouco sobre essa região. Vou colocar o mapa aqui e vocês entendem um pouco de história. O Barrete Frígio, ele vem de uma região chamada Frígia, localizada ali na Ásia Menor, onde hoje, para vocês terem ideia, está situada a Turquia. No século IV a.C., que era a época do período helenístico, ele é associado a um culto do Frígio Atis. E nessa mesma época, o Barrete ele começa em representações daquele lendário rei Midas, onde ele começa a aparecer em desenhos de cerâmicas, em esculturas, em vasos pintados, em muitas artes gregas, para vocês terem ideia.
E ele começa a ser utilizado também pelos poetas romanos para mostrar o herói troiano Paris, né, como não grego, e também para referir a troianos. Ele pode ser encontrado em esculturas, várias coisas da mesma época, mas principalmente na vestimenta usada pelos dácios, pelos trácios e pelos normandos. No século XII, eles possuíam uma espécie de um elmo com a ponta virada para frente, para lembrar o barrete frígio. Uma outra coisa bem interessante, que a história dele se estendeu até o Império Romano. E os antigos escravos que eles conseguiram a emancipação de seus mestres, então eles eram considerados cidadãos do Império, mas para que eles fossem identificados, então eles utilizavam comumente esse barrete frígio em suas cabeças como um símbolo de liberdade. Bom, tendo em vista isso, né, como uma história que ele veio até os tempos dos romanos e que esse gorrinho ele fazia a diferença entre alguém ser escravo ou não, né? Ele dava assim uma diferenciada na sociedade com aquele gorrinho na cabeça. Ó, aquela pessoa com gorrinho ela deixou de ser escrava, ela conseguiu ser livre. Em Roma era assim, naquela época do Império Romano. Passaram-se os anos, né? E aí ele foi novamente utilizado como uma simbologia. Mas a história continua. E em 1789 houve a tomada da Bastilha pelos republicanos franceses, pelos jacobinos que lutaram justamente para que implantasse o regime republicano. Então esse barrete frígio mudou de nome para barrete da liberdade, adotou-se a cor vermelha e foi utilizado como um forte símbolo do regime republicano, identificando liberdade. E você pode perceber também nos Estados Unidos da América, durante a Guerra da Independência, foi utilizado a mesma simbologia, mas nessa mesma época, inclusive até hoje, no emblema nacional da França, utiliza a figura de Marianne. Então ocorrem as primeiras representações dessa época na Revolução Francesa de uma mulher com um barrete frígio, né, que é a alegoria da liberdade e da república, como se fosse um chamado para que as pessoas seguissem esse convite à liberdade e à revolução. Marianne, que à primeira vista era feito de forma separada com hífen, representa o povo, mas na verdade tem uma forma de zombaria. Durante a República, as estátuas começaram a se multiplicar, inclusive os bustos de Marianne. Pode-se ver Marianne em diversas estampas por diversas repúblicas implantadas pelo mundo todo. A simbologia de uma história, né, que é a história da Revolução Francesa. Sim, aí vocês percebem que tudo mudou. Ele é um símbolo da liberdade, justamente foi escolhido como símbolo da liberdade. E assim, vocês verão agora que eu vou explicar para vocês os símbolos máximos da Revolução, que depois, no decorrer de toda a história, também foram utilizados para lembrar a República. Mas é uma história bem forte, porque tem a ver justamente com a mudança da simbologia. Tem a ver justamente com a mudança de toda a mitologia ou de toda a iconologia dos seres, né, que realmente fazem parte da história. Isso vem desde a Revolução com a alteração para que os leigos realmente não percebessem essa mudança. E chegamos ao ponto dos dias atuais. Mas eu vou aqui mostrar alguns símbolos para vocês perceberem no decorrer da minha experiência, né, coisas que eu vi. Então, olha, dá uma olhada que interessante na história. E entender um pouco de Marianne, que é a Senhora da Liberdade, é importante entender que ao longo da história muitas civilizações e muitas deusas foram eleitas por diversas culturas para representar as coisas mais variadas, como beleza, agricultura, música. Eu já falei isso no especial de Carnaval, sobre as divas, as musas. Durante muitos períodos da história humana, períodos de injustiça, de conquista, a sonhada liberdade dos povos também ficou carente de uma representação divina. Então, em Roma, durante a Guerra Púnica, que acontece no ano 200 a.C., começa a surgir, por exemplo, a deusa Libertas, que é a personificação da liberdade romana. Os tempos vão se passando e no século XVIII, a França, que passava pelos períodos revolucionários,
lá da queda da Bastilha em 1789. Ela chega no ápice em 1793, quando a família real francesa foi toda guilhotinada. E após o triunfo da Revolução Francesa, foi criada a República Francesa. Então a Revolução, com seus novos ideais e perspectivas de um povo, precisava de um símbolo, uma imagem que mostrasse essa conquista, a tão sonhada República. Ocorre então um quadro de Eugène Delacroix que pinta aquela liberdade guiando o povo. É a famosa imagem de uma mulher representando a liberdade que guia o povo para cima de corpos, né, derrotados, levando a bandeira tricolor da Revolução Francesa, a famosa bandeira dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. E é interessante que ela vai ter o mosquetão de um lado, né, com a baioneta, o barrete frígio, que é utilizado então pelos libertos romanos, né, pelos escravos. Mas esse quadro do Delacroix tem muita coisa interessante. Por exemplo, ele relata a liberdade de uma figura tanto alegórica de uma deusa, como uma mulher robusta de um povo, né? Uma guerreira. E o monte de cadáveres que ela está em cima mostra como se estivesse em cima de um pedestal, onde a liberdade descalça e com seios nus, ela pisa por cima de tudo, né? Essa mulher tem a representação de uma razão, da nação, da pátria e principalmente as virtudes da república. Muita gente se pergunta por que foi escolhida uma mulher para representar a república e não um homem. As origens são muito incertas, mas a afirmação mais correta, assim, vamos pensar histórica, é o próprio nome, né? Mère Iane, que significa o quê? Senhora da Liberdade, ou seja, uma espécie daquela deusa liberta dos antigos romanos. O mais interessante que os franceses contam que na sua história, em 1793, durante a Revolução Francesa, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, ela é transformada num templo à razão, né? Um templo de momento, e Mariana, a Senhora da Liberdade, começa a substituir até a Virgem Maria em diversos altares. E então gerou-se uma batalha, né, de cultos, chamada como Mariolatria, né, versus Maria-latria, né? Mas depois da Terceira República, então, a figura de Mariana se popularizou de uma forma assim gigantesca. E esse quadro, então, depois se tornou inspiração para muita coisa no mundo. A própria estátua de Nova York, né, a Estátua da Liberdade, é uma versão de Mariane projetada e construída, né? E no Brasil a história é muito interessante, porque mesmo antes da proclamação da República, alguns anos antes, a mídia da época já começava a preencher a mente dos leitores, a mente da população com essas figuras de Mariane. Nós temos, por exemplo, a Revista Ilustrada, né, o Mequetrefe, o Besouro, né, são publicações, por exemplo, do Mequetrefe de 1885, o Besouro de 1878, e eles davam espaços à imagem da República. Mas em 9 de junho de 1888, ou seja, praticamente quase um ano antes, essa revista, que é a Revista Ilustrada, ela coloca sua primeira representação personificada da figura feminina. Depois de 1889, a figura de Mariane não parava mais de sair nas publicações das revistas, que eram alimentadas com os acontecimentos do cotidiano. Novamente volta aquela simbologia, né, como fosse uma crônica visual. As pessoas pouco perguntam sobre os acontecimentos, pouco prestam atenção como esses acontecimentos vão surgindo gradativamente, trazendo uma simbologia oculta, contando uma história de fórmula simbólica e não verbal. E isso acontece de uma maneira muito sutil, e quanto menos espera, as pessoas no seu cotidiano estão cultuando esses símbolos, achando como símbolos máximos. E essa linguagem não verbal, mas sim uma linguagem simbólica, começa a escrever uma nova história. É importante entender que essa implantação da República não é algo isolado num país ou num continente, mas sim algo global, cujos planos realmente é da implantação de uma nova ordem. Muita gente acha que a República é um modelo cosmopolita de governação romano, mas
Se vocês prestarem atenção, vocês verão que a República ela é implantada depois de uma independência americana, para vocês terem ideia, tendo como exemplo a Revolução Francesa. E no caso do Brasil, a República vem depois da independência do Brasil, com o fim da monarquia brasileira. Esse sistema, quero hoje implantar uma nova ordem, tem como objetivo destruir padrões, destruir valores, destruir estruturas. E essa simbologia mostra claramente como foi feito. Para vocês compreenderem sobre o Brasil, é importante entender essa história ligada a Portugal, porque o Brasil teve um fenômeno interessante. Havia uma monarquia acontecendo no país. Olha essa figura, essa imagem do anjo custódio do Reino de Portugal, Brasil, Algáveres. Esse era o anjo que protegia. Ele era uma entidade tutelar que fazia a proteção de Portugal e Brasil durante a coroa portuguesa. E percebe que é um anjo, Miguel, junto com as suas asas, voando numa maneira de proteger o reino. Mas em 1822, o anjo custódio foi substituído por uma imagem chamada Vitória da Legitimidade. Essa imagem já não possuía mais asas, porque não é um anjo, mas sim a figura de Mariane, de uma forma diferente, que é aquela mesma Mariane que aparece na Revolução Francesa com o barrete frígio. E nessa imagem você percebe que já é o corpo de uma mulher, é um ser alado falso, e ele pisa de uma forma forte e alegre sobre um corpo de um anjo caído. E esse anjo caído é o anjo custódio do Reino Unido. Você observa atrás dessa figura em que uma mulher está segurando o barrete frígio com a mão. E essa representação sempre aparece em várias figuras, mostrando a vitória desse grupo sobre as tradições. É o famoso chapéu jacobino de Mariane, símbolo feminino de uma república. A república é feminina. Uma outra imagem que engana muito as pessoas é a própria Vitória da Liberdade. Novamente aqui você percebe que é um alado feminino, que não é um alado. Muitos imaginam que seja até um anjo, mas se você olhar a iconografia cristã, não existe anjas. E você percebe então que a Vitória é uma criatura pagã, não tem nada a ver com uma figura cristã. Você pode olhar nessa imagem que existe o barrete frígio, que indica liberdade. Você tem galos aqui implantados e bandeiras, que são as asas da vitória. Então essa figura de anja, entre aspas, ela tem justamente a missão de combater o cristianismo. Veja que Vitória está com roupa de guerra, empunhando uma espada com o barrete frígio jacobino nas mãos. Então nós temos a implantação de Mariane, ou podemos dizer a República, sempre com o barrete frígio. E outras simbologias aqui mais que vocês, no decorrer de suas vidas, vão entender melhor. Aqui nós temos a Mariane numa forma de sol, lembrando o culto de Mitras. É uma forma da Victória, forma metamorfoseada, sem as asas, mas continua mantendo ali o seu barrete frígio, vermelho. E muitas vezes vocês verão essa Mariane também de forma colocada junto com outros países, como uma aliança. Por exemplo, isso aqui, ó, República Brasil e Argentina. Muitas pessoas imaginam que o Brasil se baseou no modelo norte-americano como república, mas não, ele se baseou no modelo argentino. E está aqui essa imagem de 8 de dezembro de 1889. E nós temos a figura de Mariane de uma forma muito mais agressiva, como por exemplo essa alegoria da proclamação da República Portuguesa, onde ela tem os seios à mostra. E muita gente acha que feminismo, né, é uma coisa moderna. As ativistas feministas são modernas, mas não, isso já é uma coisa antiga, para justamente criar o fato de haver um deboche ou haver um impacto muito grande com os seios à mostra. E novamente vocês veem nessa imagem ela vestida com o barrete vermelho na cabeça, né, o barrete frígio e a espada. O mais interessante é essa imagem gigantesca, essa estátua da Vitória da Liberdade russa, que é chamada Mamayev Kurgan, ou a Rondina russa. E aí nesse momento entra um nome que pouco se falava, que é a Mãe Pátria. A Rússia é conhecida como a Pátria, a Mãe, mas a palavra Pátria, ela tem um fundo um pouco mais pesado. Porém é uma pergunta que as pessoas nunca fazem, mas por que surgiu a República? É fácil hoje você ver que existem diversas repúblicas no mundo todo, mas por que surge a República? A
A república tem muito a ver com o governo da nova ordem, porque a palavra república, muitos podem até achar que ela é originária do modelo de governo do Império Romano, mas na verdade é um modelo cosmopolita de governação de um grupo que quer implantar o governo mundial. Por isso que ela foi implantada depois da independência americana, tendo como grande marco a Revolução Francesa. Mas no caso do Brasil, havia a coroa portuguesa, tinha um sistema de governo administrativo diferente. Mas esse sistema foi aos poucos modificado, trazendo essa iconografia revolucionária. É importante que vocês entendam que é um projeto de escala internacional. Não é algo isolado no Brasil, ou isolado na Europa, ou isolado apenas na América do Norte, mas sim no planeta inteiro. Observe essas várias figuras de alegorias por exemplo, da República Portuguesa. Olha o barrete vermelho, os seios de fora e a tomada do poder. Essa imagem da República Espanhola. Aqui nós temos as imagens do anjo Miguel, São Miguel Arcanjo, nessa imagem da luta dele, a luta literal contra o mal. Olha que interessante essa imagem da rondina chinesa. Novamente vocês podem observar na cabeça dela o barrete frígio. Veja a idolatria da pátria-mãe. Rússia tida como a pátria-mãe, a mãe-pátria. Para vocês que gostam da tocha olímpica, olha o fogo substituindo o fogo sagrado. Ou, na verdade, os barretes frígios nos reis magos, alterando a iconografia das histórias cristãs. Percebo como é inserido na história uma forma diferente da interpretação, sem perceber numa linguagem não verbal, as pessoas começam a aceitar uma nova história, uma nova transformação. Vejam que ali em cima está o nome dos reis magos, Baltasar, Belchior e Gaspar, e todos eles estão vestindo a carapuça vermelha, ou seja, o barrete frígio, mostrando a intenção dos donos do mundo em reescrever a história. Será que daí que vem então a boa e célebre frase, a carapuça serviu? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? É muito complexo falar sobre isso nesse vídeo, mas fica essa aula para vocês. Porque desde que acontece a Revolução Francesa, a gente tem uma mudança de paradigma no planeta. Vocês já acompanharam em outros vídeos que eu falo justamente sobre a nova era, sobre as mudanças culturais, as mudanças da consciência humana e a destruição de valores, né? Valores, por exemplo, como a família, valores como a religião, valores cristãos, né? Toda essa mudança judaico-cristã sendo alterada, porque justamente altera-se a história. E alterando a história, você também altera procedimentos, como por exemplo, a tomada de decisões, como as pessoas têm a consciência alterada. Isso também muda todo o comportamento para se reescrever uma nova história. E hoje, depois de uma independência brasileira, né, que é uma história para você repensar também, depois da proclamação da República, que ocorre com a queda da monarquia brasileira, né, e aí entra o sistema republicano, que não é só no Brasil, mas há no planeta inteiro. Diversos países mudaram para o sistema da República, como eu mostrei, né? E depois nós temos então os dias atuais, né, que vocês podem perceber como que está, por exemplo, no Brasil, o sistema presidencialista. Então são coisas muito relevantes para a gente pensar e, consequentemente, essas tomadas de decisões dessa, digamos, novo comando do planeta, como eles estão implantando rapidamente as suas ordens, como eles estão implantando rapidamente as suas diretrizes, independente se você quer ou não, né? Muitas pessoas que não são nem eleitas, não são nem, vamos falar assim, eleitas pelo povo, julgadas pelo povo, essas pessoas estão tomando decisões e implantando sistemas que muitos não são tão assim saudáveis, vamos usar essa palavra, não são tão legais assim, né? Legal no sentido divertidos, né? São coisas muito estranhas que a gente percebe a cada ano que passa, as coisas estão cada vez mais complicadas. Para quem tem consciência, sim. Para quem não tem, cada ano que passa, a inutilização, a ignorância, o jeito mais fácil de viver está indo para frente. Mas
Quando você vê um patriarcado sendo destruído, quando você vê valores sendo destruídos, as pessoas elas não prestam atenção, né? E o ser humano, por ser infantilizado, ele acaba achando que está tudo muito legal, muito divertido, mas quando a gente fica velho, né, a gente percebe o quanto jogaram a vida das pessoas fora e elas perderam um momento muito especial, que estar vivo e representar todos os valores humanos. Bom, mas aí realmente vocês têm que pensar em muita coisa. Essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, ela é muito bonitinha, mas ela levou o mundo a coisas muito estranhas. E hoje as pessoas estão pagando o preço por isso. Uma nova religião, um novo sistema, novos governos e, sobretudo, novas diretrizes para manter você muito feliz, muito aberto, né? Muito liberto. Aliás, com liberdade, igualdade e fraternidade. É isso, pessoal. Né? Respondendo as perguntas, acho que está muito bem respondido. Então fica aí para vocês começarem a questionar e pensar um pouco ao redor tudo que está acontecendo, que não é por acaso, afinal de contas estou falando aí de um movimento de mais de 300 anos, brincando, muito mais. Tá bom? Honrar a todos, se inscrevam no canal se você não for inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, arrivederci!